líder, você tem que pensar na experiência digital dos seus colaboradores, na experiência digital dos seus líderes. Se o teu gerente comercial ele não quer um relatório de atividades dos vendedores ou da equipe comercial, ele não quer saber os leads que foram atraídos, qual é o tipo de lead, qual é a classificação, qual é o lead score que tem, da onde está vindo esse lead, o que compraram, o que não comprou, qual é o tempo de vida dessa proposta. Se ele não quer saber essas informações, demita esse líder também amanhã. Mas os colaboradores também têm, né? Não dá pra gente ser na ponta digital sem que a gente seja interno digital. Primeiro, o líder é o primeiro a ter que ser digital, né? Não, mas é que eu sou um cara mais old school. Legal, você é líder, mas a galera não é, né? Os teus colaboradores não são, os teus clientes não são. Se o líder toma decisão sem informação e dá certo, é sorte. Só sorte. Cultura ruim expulsa os bons e deixa os ruins. Então, se você passar por aí, tem gente fazendo trabalho burro, saiba, minha cultura tá ruim, os bons foram embora. Ninguém quer trabalhar num lugar assim. Digitalização da experiência, porque as pessoas trabalhando, elas precisam ter essa digitalização junto, porque é o suporte que tem para que o negócio cresça, o negócio voe. Não é, caso contrário, se você não colocar, não digitalizar o teu negócio, não é um avião subindo, é uma caravela andando aí com vela aí. Se o teu colaborador quer fazer isso, demita esse cara. Se esse cara quer passar o dia inteiro redigitando nota de um sistema no outro e ele não acha ruim, não levanta o braço e fala, isso aqui tá ruim, e o líder não vê e não resolve, demite o cara, porque esse cara não está produzindo, ele está trabalhando, digitando nota num sistema que não conversa com o outro, nota, pedido, sei lá o que, qualquer coisa, né? Se esse cara está feliz em fazer isso, demita esse cara amanhã cedo aí na sua empresa. 1, 2, 3 e... Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do EixoCast, o podcast da empresa no Eixo. Aqui, toda semana, você tem conteúdos que vão ajudar você a ser um líder melhor, fazer a sua empresa crescer, para você ter o seu almejado lucro, crescimento e equilíbrio na sua vida. Eu sou Vinícius Nobre, estou aqui com a minha amiga de sempre, Andréa Justo. Tudo bem, Andréa? Tudo bem, Vini? Estou aqui ansiosíssima para o tema. Estamos super ansiosos, nós estamos aqui há meia hora com problemas técnicos para a gravação, estamos super ansiosos para esta gravação. Bom, mas é isso aí, então nos ajude, já que a gente está aqui com problemas técnicos, agora de resolveu tudo, espero que sim, nos ajude, então deixando o seu like para esse vídeo aqui, se inscrevendo no nosso canal, porque isso é muito importante para o crescimento desse movimento da Empresa no Eixo, para o crescimento de tudo isso, para levar para mais pessoas isso tudo que a gente fala semanalmente para você, não é, Andréa? É isso aí, não esquece, dá like, compartilha, quanto mais você interagir com as nossas publicações, mais gente a gente vai conseguir alcançar com isso e mais gente vai conseguir colocar sua empresa no eixo. Então, como o episódio de hoje é sobre digitalização da experiência, como você já viu aí na thumb, então, o algoritmo aqui das redes sociais, você sabe como é que é. Ele entende que o vídeo é bom, que ele deve mandar para outras pessoas assistirem, quanto mais like o vídeo tem. Se você assistir o vídeo e não der like, ele fala, puta, a pessoa assistiu e não gostou, então não vou mandar para outra pessoa. Então, se você assistiu, dá o like para dizer para a rede social, olha, eu assisti e gostei, tá? Pode mandar para outras pessoas. Então, é isso, é dessa forma que os algoritmos sabem que o conteúdo é bom, sabe que deve mandar para outras pessoas e sabe quem está assistindo e quem não está assistindo. Isso tem muito a ver com o episódio de hoje da customização, da personalização daquilo que a gente vê. Vamos falar um pouquinho disso na sequência. Andréa, experiência 4.0, né? Cada vez que a gente mexe com isso aqui, alguém vai dando uma versão nova, 4.0, 4.1, 4. Já tá virando um Opala, 4.1 já, isso daqui, né? Então, digitalização. Digitalização tem a ver com tecnologia, a gente fala muito disso. Aqui na empresa, no Eixo, a gente fala de digitalização da experiência tem a ver com pessoas, digitalização tem a ver com tecnologia. Essas duas coisas, tecnologia e a humanização, andam juntas, Andréa? Andam juntas, com certeza, e cada vez isso se faz mais necessário, né? Mas a gente não pode esquecer que tem uma pessoa que tem os seus desejos, porque a gente está falando da experiência. Então, que a gente tem que cuidar com
com esse excesso de tecnologia, ou excesso de tecnologia não é o problema é o excesso mal utilizado, a tecnologia sendo mal utilizada, né? Porque, de novo, a gente tem pessoas que vão estar interagindo com a nossa interface, um sistema, uma central de atendimento, seja a forma que for. Se a gente começar a tentar automatizar tudo, a gente deixa de ter essa personalização. Então, quem aqui nunca, me diz aí, Vinícius, nunca teve problema com esses chatzinhos? Quero falar com o meu banco. Daí eu vou lá. Daí ele me dá um WhatsApp. Daí tu fala, putz, WhatsApp, que legal, né? Daí tu começa. Ele te pergunta um negócio. Primeiro ele pede o teu CPF ou o número da tua conta, vai te pedir alguma informação tua. Daí tu vai lá e digita aquele monte de número. Daí ele começa a fazer pergunta. Daí é daí você digita a opção lá que você quer. E assim você começa, e daqui a pouco você digitou 50 opções e você quer falar com uma pessoa, porque é um negócio muito específico e você não consegue falar com a pessoa. Eu fico louca quando isso acontece. Não sei se tu já passou por isso. É a modernização da URA. É aquela URA, para quem não sabe, URA é aquilo digite 1, digite 2, que existia em telefones, né? Quando a gente tinha que usar telefones para ligar lá. Hoje eles não querem, né? Se você liga lá, vem uma mensagem falando, eu tenho um aplicativo, tenho um WhatsApp. É super legal, concordo com você. Só que modernizaram o péssimo atendimento que existia lá atrás. Né? Isso de digite 1, digite 2, etc. Ou fale o que você quer. Você fala 1000 vezes e... Não entendi. Não entendi. Não entendi. Parece o Google, o assistente do Google, né? Não entendi. Poderia nem colocar a Alexa. A Alexa entende melhor do que esses robozinhos lá. Então, assim, você fica falando com robozinhos e parece que você usa tecnologia para melhorar a experiência. Na verdade, não. Essas duas coisas devem andar juntas, tecnologia e experiência. Uma veio para agregar na outra. E, claro, vamos lá, a gente tem que entender qual é o tipo de negócio que a gente está falando, né? Tem negócios que devem ser altamente tecnológicos, porque não faz sentido, pelo custo, pelo tipo de negócio, que eu tenha pessoas atendendo. Do outro lado, eu tenho negócios que devem ter uma experiência diferente, que vai ter pessoas para abrir a porta do carro, para te levar até a mesa, para poder te atender, um para falar de vinho, outro para falar do cardápio do dia, para te dar sugestões, enfim, né? São experiências diferentes. Não faz sentido, todo mundo bateu palma para quando surgiu o Uber, que não precisa ligar para uma central. Vocês lembram disso? Põe aí embaixo. Ligar para uma central de táxi, pedir para onde que vai? Esse aqui é um táxi, onde você está? Deixa eu ver se tem um carro à disposição, e esperar, né? E aí você fica meia hora, o carro não chega, você liga de novo para a central, estou esperando ainda. Era péssimo. Agora veio o Uber. Então, o Uber veio barateando isso, trazendo uma experiência digital diferente, com baixo custo. Não faz sentido eu ter que ligar para alguém e falar. Então, a gente tem que entender esse tipo de coisa, esse tipo de experiência, o tipo de modelo de negócio que eu estou criando, né? Um modelo de baixo custo, ele vai ser muito mais digital. Tem uma coisa, Andréia, que muito líder por aí, às vezes ele tem essa ideia de que a tecnologia ela é para encarecer o negócio. Não, aqui o negócio é mais simples. Até porque, do nosso tempo, quando eu era criança pequena em Barbacena, como dizia o outro, tecnologia era cara. O cara que tinha lá o DVD, a televisão diferente, videocassete mais lá para trás, a tecnologia era sempre mais cara. A tecnologia hoje inverteu. O Uber barateou quando ele se tornou tecnologia. Se eu vou num fast food, ele vai botar para mim um totem para eu poder escolher o que eu quero. Não vai ter um metro para dizer qual é o lanche que o senhor quer. Temos de bacon, temos de cheddar, temos de frango, né? Não vai ter. Eles só esqueceram de, quando colocaram o totem, de tentar fazer com que aquela experiência fosse realmente positiva. Eu não sei se vocês já usaram o totem, às vezes tu está procurando um dito de um sanduíche e ele está lá numa opção lá para frente. Então, de novo, conhece o perfil do teu cliente, conhece o perfil de quem vai estar interagindo. É isso que a gente está falando da humanização. Precisa conhecer a pessoa para oferecer uma experiência muito mais feliz para essa pessoa.
É. Esses dias, até falando de totem, desculpe te interromper, Vini, mas Não, até falando de totem, esses dias a gente foi um grupo grande de gente numa loja de calzone. E tinha um totem, na verdade era um monitor que estava de pé, não era um totem de fato, era um monitor que estava onde que era para autoatendimento. Só que tu olhava para aquilo, todo mundo ficou na fila do caixa, porque você olhava para aquilo, parecia que era um negócio feito de papelão. Ah, Ninguém interagia com aquilo. Então eu falei, deixa eu ver esse negócio, aquela fila gigante, deixa eu ver esse negócio, toquei, tu abriu para atendimento. Daí ficou todo mundo me olhando, né? Falei, gente, a gente tem que tentar, mas as coisas precisam, a tecnologia precisa estar acessível e de fácil compreensão para quem vai usar, né? ser bem implantada, né? Isso. Aí estamos falando já de UX, né? De ter uma ali a interface ser boa, né? Para quem hoje a gente vai usar uns terminhos aqui mais técnicos, né? Então a interface que eu tô disponibilizando, ela tem que ser fácil, de uso fácil. Eu estava vendo uma entrevista do ex-presidente do Banco Central, o Campos Neto. Ele estava falando, olha, eu saí do Banco Central, fui fazer um passeio na Amazônia, lá, tá no meio da Amazônia, fui comprar um negócio lá, defendendo o Pix, né? E a pessoa foi vender para ele alguma coisa lá e ele não tinha dinheiro, a pessoa passa um Pix. E aí ele conversando ele estava conversando com a vendedora lá, ela sabia gerar QR Code para ele pagar, deu troco para ele, Pix com troco e tal. Ele falou, pô, você sabe usar tudo os recursos do Pix? A pessoa falou assim, eu sei, porque eu preciso aprender a usar para poder vender minhas coisas aqui. Sim. Então, às vezes a gente acha que o nosso negócio é simples, é uma pessoa lá no meio da Amazônia vendendo coisas lá num barco lá no meio da Amazônia. A gente acha que as pessoas, as pessoas não vão saber, as pessoas não vão conseguir. O Pix, em 3, 4 anos que foi lançado, se tornou o principal meio de pagamento de todo mundo, qualquer pessoa. O mendigo hoje pede esmola com Pix, porque ele aprende a usar. Mesma coisa do Uber. Imagina, há 10 anos atrás, André, a gente numa reunião de produto, dizendo assim, vamos lançar um produto onde todo mundo vai ter que baixar um aplicativo. Os motoristas vão ter que baixar um aplicativo com plano de dados, conseguir usar o GPS disso e vão pegar as corridas por ali. Alguém ia levantar a mão nessa reunião e ia dizer assim, não vai funcionar, as pessoas não vão saber usar, que loucura. Todo mundo tem que baixar o aplicativo, não vai funcionar, as pessoas não sabem. Baixo custo ainda para atender, as pessoas não vão saber. Todo mundo sabe, qualquer pessoa hoje no mercado sabe usar o Uber, qualquer motorista sabe usar o Uber. Só que às vezes a gente tem uma certa ideia de que tecnologia é difícil, tecnologia ninguém vai saber. O Uber está aí para mostrar que todo mundo aprendeu a baixar o aplicativo e usar. O Pix está aí, mostrando que todo mundo aprendeu, abriu uma conta no Nubank da vida, fácil, e aprendeu a receber e mandar Pix. Ou seja, a tecnologia está aí mudando a experiência. A experiência hoje é muito diferente e a gente tem que se adequar a isso, né? A tecnologia ela vem para adequar principalmente negócios de baixo custo. Tecnologia não é algo, porque o alto custo, o cara quer alguém que abra a porta para ele, alguém que leve até a mesa, alguém que faça diferente, né? Pessoas servindo pessoas, isso geralmente é caro. E tem pessoas que vão pagar por isso, está tudo certo, né? Vai pagar por alguém, mas a tecnologia ela vem entregando uma experiência, geralmente de baixo custo, mas tem que ser bem implantada, né, Andréa? Precisa ser bem implantada. E para que seja bem implantada, Vini, eu entendo que tem algumas questões que são extremamente relevantes. Então, assim, a gente falou aí de barateou acesso à tecnologia, as pessoas estão mais tecnológicas, porque a minha mãe, se ela ouvir aqui que eu estou falando dela, ela vai ficar brava. Oi, mãe. Mas a minha mãe hoje ela faz um monte de coisa pela internet. Tudo bem que ela gosta de usar voz, ela não gosta de digitar, mas ela faz um monte de coisa pela internet. Então a gente chega lá na casa dela, vamos pedir uma comidinha, vamos. E é isso, né? Cada vez as pessoas estão mais tecnológicas.
Então, a gente precisa começar a entender o comportamento dessas pessoas. E hoje em dia, Vini, a gente está falando assim, tem dado, tu estava falando aqui do algoritmo, que vai lá e entende o comportamento, se você curtiu, vai saber para quem que ele tem que sugerir. Então, porque existe aí o nosso Big Data, existe dado, a sua empresa coleta um monte de informação, seja dos clientes, seja dos fornecedores, porque a gente está falando de experiência das pessoas que interagem com o seu negócio, seja que tipo de relação que haja. Então, a gente está falando de dados, você precisa usar as informações para saber qual é a melhor forma de implementar uma tecnologia para atender as necessidades dessa pessoa que está ali interagindo. Então, use os dados que você tem para essa tomada de decisão, porque você vai entender comportamento, entenda qual é a jornada desse cara. Então, foque nessa jornada, entenda como é a melhor forma de se relacionar com ele por meio da tecnologia. Então, tudo isso é muito importante que você entenda, porque senão você vai implementar um negócio que não vai resolver nada, vai pôr o totem que parece que é de papelão, ou vai pôr o negócio ali que você quer uma sobremesa e você não acha a sobremesa, porque tu tem que dar um monte de clique no monte de caminho para chegar onde você quer chegar. Então, entenda quem é que está interagindo com o teu sistema e qual é a expectativa para poder promover realmente uma experiência adequada. Acho que a primeira coisa para implantar isso é o empresário e todos os líderes entenderem que isso tem que ser bom para o cliente. É óbvio, quando eu tiro um atendente, coloco um totem, é muito mais barato para mim. Tem uma implantação um pouco mais cara, claro, vou ter que comprar totem, fazer um sistema, tal, é um pouco mais caro. Mas, a longo prazo é mais barato, porque eu vou tirar atendentes ali, eu estou transferindo um trabalho que era meu, de botar um atendente para implantar pedido, e estou passando isso para o cliente. Ok, ótimo. Só que o cliente é o senhor disso. Isso tem que ser bom para ele, em primeiro caso. Né? Eu vejo alguns mercados que tem ali autoatendimento, né? O self-checkout ali, só que as pessoas às vezes preferem ir lá no caixa, porque quem que não fica parado naquele self-checkout, né? Toda vez que eu vou lá, eu vou passar alguma coisa lá e aí a Pita chama e ajuda. Eu pergunto, moço, mas o que eu fiz de errado? Eu quero aprender se eu fiz algo de errado aqui, porque eu não quero ter que te chamar toda vez. Ela fala, a máquina toda vez dá, e você não fez nada de errado. Você não fez nada de errado. Só que aquela máquina tem alguma coisa, né, que ainda não está 100%. Eu sou um cara de tecnologia, você também é, e eu prezo, eu gosto de tecnologia para isso, mas tem que ser bem implantado, né? Eu acho que, por exemplo, o self-checkout ainda não está no ponto, esses chatbots ainda não estão no ponto, eles simplesmente passaram a URA para um menuzinho no WhatsApp. Isso ainda não rola, né? Não. Bota uma Alexa lá, já falei, bota uma Alexa para atender que ela entende melhor do que esses robozinhos. Mas, Andréia, a gente está entrando numa época que tem muito empreendedor que ainda tem essa cultura de achar as pessoas não vão saber usar, as pessoas não sabem, né? Já escutei isso em várias reuniões, esse tipo de coisa. E tem dados empíricos que mostram que as pessoas, sim, elas aprendem tecnologia. O que está acontecendo hoje? Os clientes mudaram. Ah, mas a minha mãe... Sim, a minha mãe, ela gostava de ir no banco, lá pagar conta. Porque ela não tinha o que fazer, ela ia no banco, ficava lá, tomava um café, ia lá, falava com a gerente, ficava lá, era um evento, uma atividade para ela. Ela vou no banco pagar uma conta, né? Então, tá certo. Ela pode, mas para a grande maioria das pessoas não é como a minha mãe, que quer fazer um evento, vou sair de casa, vou me arrumar, vou no banco. As pessoas, elas querem agilidade. O novo tipo de cliente, ele quer muita agilidade, né? Já foi-se o tempo que para você fazer uma viagem, você tinha que comprar uma passagem, buscar numa agência de viagem, chegar lá, passar os Enzos mais novinhos não vão saber. Você ganhava um talão, assim, e ia entregando, check-in, e ia entregando um papelzinho para cada pessoa dentro do aeroporto. Hoje em dia, você compra sozinho a tua passagem, você faz check-in sozinho, você despacha sua mala sozinho, você entra lá dentro da sala de embarque sozinho, e se você for curitibano, você entra dentro do avião, nem bom dia para a aeromoça você precisa dar. Eu moro em Curitiba, tá? Então, você consegue fazer tudo sozinho. Então, as pessoas, elas querem essa independência, né?
tudo depende também do tipo de negócio que você está montando. Tem negócios que as pessoas querem, não, mas eu quero ser pagiado. Ótimo, tem um custo para isso, as pessoas vão pagar isso daqui, você montou um negócio para esse tipo de público e está tudo certo. Existem modelos de negócio para todos os tipos, né? Mas as pessoas, a grande maioria, elas querem negócios mais ágeis, mais rápidos e mais personalizados, Andréa. As pessoas... É engraçado isso, né? A gente fala tanto tem LGPD, tanto de dados, proteção de dados, etc. Mas as pessoas, elas querem que as empresas conheçam os seus gostos e que personalizem a experiência que elas vão ter, né? Quem nunca ligou, vocês usam aqui, ligou lá num banco, e aí você tem que falar o CPF 3 vezes, escreve ali, fala para o primeiro, não é comigo, fala para o segundo. Olha, num negócio tão curtinho, você já fica pé da vida de que, pô, eu acabei de contar a história para o outro, não chegou aqui essa história, né? Ou seja, o atendimento não é personalizado ali em meia hora de atendimento. As pessoas, elas querem o atendimento hiper personalizado. Você já me conhece, eu não preciso falar toda vez, né? Já me oferece o que eu gosto, já me traga aquilo que o que eu gosto. E isso, André, eu vi uma pesquisa mostrando que os mais antigos, como a gente para cima, como eu, mas eu não tenho isso, não. Mas as pessoas, não, mas eu vou ter que dar minha informação ali. Não é dar uma informação sensível, né? Mas dá o teu gosto, para que a empresa consiga te dar. Os mais novos, não. Eu quero dar tudo. Vixe, eu quero mais é que a rede social me mostre que eu gosto. Eu quero mais é que a empresa já me ofereça aquilo que eu compro sempre. As gerações mais novas, elas não têm essa preocupação que a gente tem com o teu gosto, com a pessoa que você é, né? Então, existe uma tendência de alta personalização hoje, cada vez maior, e quem está na frente ganha dos concorrentes, né? Uhum. Tu tava falando aí em alta personalização, eu estava pensando na minha máquina de lavar roupa. Tá ligada? Você desligou ela? Não, porque assim, ó, ela, toda vez que eu ligo, ela me mostra primeiro os ciclos que eu uso com mais frequência. Ah, é? Aham. Então, ela me mostra, e daí, assim, ela tem os ciclos padrões dela. Então, conforme eu vou usando, aí eu posso mexer na quantidade de enxágues, eu posso mexer nisso. Se eu mexo, daqui a pouco ela já reconfigura aquele ciclo. E é isso que a gente está falando, entendeu? Ah, é? Saber qual é o comportamento de consumo e falar assim, é isso que você quer? Porque é isso que você faz recorrentemente. Então, é nesse sentido que a gente está falando aqui do atendimento, né? Dessa digitalização da experiência. É eu entender quem é essa pessoa que está ali do outro lado e saber qual é o comportamento dela. A minha máquina também. Como eu só uso um ciclo da minha máquina, ela sempre fica naquele ciclo. Ela nunca muda, eu não mudo o ciclo, só uso o mesmo rápido lá e pronto. E daí, de novo, a gente está falando de aprendizagem de máquina, a gente está falando de algumas coisas que às vezes pode parecer que é um negócio muito distante, muito caro, muito difícil de implementar, e hoje em dia está ficando cada vez mais acessível isso. Então, para a gente conseguir entender que hoje, se for um atendente para ele ir lá buscar no CRM, na hora que eu liguei, para saber quem é a Andréia, o que a Andréia costuma comprar, que tipo de relação ela tem comigo, quantas reclamações ela fez, eu vou perder tempo. Se eu tiver alguma coisa que consiga buscar essas informações de forma automatizada e já me traga com um direcionamento de jornada customizada para aquele perfil, isso já vai promover uma experiência muito diferente. Ao invés de eu ter que digitar todos aqueles números na URA na URA digital, na URA do WhatsApp, que ele já entenda qual é o meu perfil, o que comumente eu faço, e ele já me sugira um caminho, ele já vai otimizando as coisas. Claro, na primeira vez, a primeira interação vai ser um tipo de interação, né? Mas ele pode me fazer perguntas para tentar otimizar isso. Então, é nesse sentido da gente usar efetivamente a tecnologia em prol de promover uma experiência diferenciada
Eu diria uma experiência única, porque quando eu digo que é uma experiência humanizada, aquele indivíduo se sente único e ele se Sim. sente especial, mesmo não estando em contato com uma outra pessoa, né? Porque isso aí sempre existiu. O feirante lá, quando a Dona Maria passava lá, ele sabe, Dona Maria, vamos levar hoje berinjela? Olha, tem berinjela boa, a senhora gosta. É isso Ah, aí. tem berinjela boa? Hoje tem. Ele sabe que aquela Dona Maria, ela gosta daquela de berinjela. Tem, daquela que a senhora gosta, hein? Então já era feito, só que era feito em uma escala muito menor. Né? Hoje em dia, como as escalas são muito maiores, a gente não tem condição de saber que a Dona Maria gosta de berinjela. Então a gente tem que usar a tecnologia para isso. É isso que faz o iFood, meio-dia, te mandar mensagem dizendo assim: olha, aquela comidinha que você gosta tem cupom para ela, tem desconto aqui. Né? Quem usa Zé Delivery, olha, tem bebida no precinho. Quem usa Uber e ele vê que você faz uma corrida frequente, ele te avisa algumas coisas. Isso ele está entendendo o teu perfil, ele está entendendo o perfil do cliente. Então, isto as pessoas querem, ajuda isso, né? E aumenta a tua venda. Poxa, você dizer, olha, você come sempre lasanha no precinho hoje aqui, tem cupom na lasanha que você... Poxa, vai estimular o cara, se ele estava esquecendo de pedir, você está lembrando ele, porque é personalizado. Ah, mas é muito difícil, eu não sei o que fazer com isso, eu não sei. Existem diversos softwares que fazem isso por aí. Primeira coisa para acontecer é o líder mudar a cabeça. Não é mudar a cabeça de eu preciso oferecer uma experiência diferente, digital, para o meu cliente. Mais uma vez, né? Não, mas o meu negócio aqui ele é diferente. Tá bom, você montou aí um hotel 6 estrelas, você tem realmente que colocar aí um monte de gente para atender as pessoas. Abanando as pessoas, aí Abanando as pessoas. É outro perfil, porque daí a pessoa quer realmente um atendimento premium, ela não quer uma máquina, apesar que ela vai curtir muito se tiver um robozinho indo levar as coisas no quarto dela quando E ela tem hoje em pedir. dia, né? Hoje em dia os hotéis tem, você pede coisa no hotel, esses mais top, o que vem O trazer para você é um robozinho robô. leva, Né? não tem mais a camareira indo lá levar a toalha que você pediu. Não, é um robozinho. É Pense isso? bem, né? Você pagar uma pessoa para pegar o elevador, subir lá, bater na porta, tá aqui o que você pediu. Né? Hoje em dia, as grandes empresas, as grandes indústrias já usam isso está chegando no atendimento aqui na ponta. É claro, a gente atende aqui empresas de todos os tamanhos, principalmente médios empresários, né? Então, mas é preciso a gente ter isso na cabeça, porque a gente vai fazer isso, às vezes a gente pode fazer isso como o feirante fazia isso de cabeça, a gente pode fazer isso de diversas formas, né? O importante é saber, eu preciso ter esse tipo de atendimento. Eu preciso colocar o cliente no centro do negócio. Significa que o meu negócio tem que atender bem o meu cliente. E para atender bem, eu preciso conhecer. O feirante dizia Dona Maria, porque ele conhecia Dona Maria. Se eu não conhecer o meu cliente, eu não consigo fazer isso. Então, eu tenho que ter dados. Eu preciso anotar esses dados em algum lugar. Claro, a melhor coisa é você anotar isso de forma digital. Eu preciso interagir, eu preciso querer esses dados, eu preciso querer um relatório, porque os sistemas têm informação para tudo hoje em dia. Mas se eu não tiver a pergunta, o que as pessoas estão comprando mais? O que elas compram? O que elas gostam mais aqui da minha empresa? Se o líder não tiver essa pergunta dentro dele para fazer, mas que hora que elas compram mais? Né? Eu estava outro dia conversando com um colega, dono de uma rede de lojas de chocolate. Eu falei, o que você mais vende aqui? Ele falou, café. Café expresso, é o que mais vende. Não sei contar essa história aqui, mas enfim, a audiência ela é rotativa. Né? Então, assim, a gente pesquisou aqui, o nosso item que mais vende é café. Na verdade, o chocolate é só um chamariz. As pessoas vêm aqui, sentam, ficam aqui tomando café e fazendo negócios, conversando, duas amigas conversando, etc. Então, ele só sabe disso porque ele teve, poxa, o que eu mais vendo aqui? Deixa eu ver aqui. Alguém faz um relatório para mim aqui e me mostra como que vende, que horas que vende, quem é que compra, quem é que não compra. É preciso a gente saber disso. Sem dados, eu não vou conseguir nunca fazer isso. Então, eu vou ficar investindo em novos tipos de chocolate e, na verdade, eu deveria investir em novos tipos de café, porque é o que mais vende na minha loja. Então, às vezes, o que a gente acha que é o negócio não é o que de fato acontece.
André, uma outra coisa, você falou em jornada do cliente, a gente já fez bastante jornada do cliente por aí, a gente sempre pega, entende como são as pessoas e monta uma jornada. Se fala hoje em dia de entender a jornada em tempo real. Olha, essa pessoa ela está numa jornada de compra, algo está dando errado ali, na hora que está acontecendo, não depois, pegar um relatório, como é que foi a jornada dos clientes que passaram ali atrás, né? Para eu conseguir arrumar a jornada deste cliente que está sofrendo um problema na jornada, não do próximo. O próximo eu arrumo, o próximo não vai ter esse problema. Tem empresa que nem isso faz, nem entende os problemas que tem na jornada para arrumar para o próximo. Mas hoje se fala de arrumar a jornada durante a execução. Olha, este cliente ele está há 2 horas esperando a pizza dele. Já tem que ligar os alertas aqui todos para a gente arrumar a jornada durante o acontecimento dela. Sim, isso precisa ficar cada vez mais forte, a gente ter pessoas gerenciando e acompanhando isso, né? A gente criar indicadores e métodos da gente conseguir ver isso em tempo real. Porque, assim, existem algumas linhas que dizem que eu posso, não é o ideal, mas mesmo que tenha falhas nessa jornada, se no final eu conseguir oferecer para ele que ele se sinta realizado com o que eu estou entregando para ele, de serviço, de produto, a gente é humano, né? A gente esquece o que aconteceu no passado. A gente vai... Então, se eu conseguir resolver no decorrer, eu posso mudar esse sentimento dele. Então, é extremamente importante que eu tenha esse monitoramento e que comece a tocar todas as sirenes possíveis para que eu consiga atuar o mais breve possível, porque isso vai reduzir essa sensação dele de insatisfação, né? E é bem interessante, você falou uma coisa ali, a gente esquece, né? Acho que a gente entra num assunto que a gente falou num outro episódio, da autenticidade da empresa, né? Todas as empresas têm problema, todas. Não existe nenhuma no mundo que não tenha nenhum problema, não existe empresa perfeita, todas têm. A diferença é como elas encaram esse problema. O que diferencia uma empresa da outra é na maneira que elas resolvem o problema. O problema todas vão ter. Da Apple, a empresa mais valiosa do mundo, o armarinho da esquina aí da sua rua, todas vão ter problema. Só que, se você tiver um problema na Amazon, a resolução é diferente do que vai ter nessa empresinha. Vou contar um caso aqui. Eu, lá atrás, quando eu fazia inglês, uns 20 anos atrás, nem tinha Amazon no Brasil, eu comprava alguns livros em inglês na Amazon americana. E a gente pode importar livros, não paga nem imposto, né, para importação de livros. E comprei um livro lá, e em inglês e tal, e esse livro não chegou. Passou lá, sei lá, 30 dias, demorava bastante tempo para chegar, mas 30 dias não demorava. E eu entrei lá no chat da Amazon lá americana e disse, olha, pedido tal não chegou. Ela, só um momento. Em 3 minutos ela falou assim, pois não, você quer que eu reembolse o dinheiro, quer que eu redespache isso daqui, ou quer um crédito para poder comprar outro? Ela não perguntou nada. Ela perguntou assim, só um momento. Ela viu o pedido e falou, o senhor está dizendo que não recebeu, não vou nem questionar, porque como nós vamos debater se chegou ou não chegou? Né? Poderia ser até uma fraude minha, mas no caso não era, realmente não recebi. Ela perguntou na hora e resolveu. Por quê? Porque um livro que ela me reembolsou, ela redespacha o livro, ela redespachou e recebi depois. Então, ou seja, problema todo mundo tem, talvez nem seja na Amazon esse problema, não sei se foi falta de despacho, ou se perdeu no Correios, ou se alguém recebeu e pegou meu livro. Mas a resolução foi diferente. Né? A maneira de resolver isso é diferente. É claro, nós estamos no Brasil e tem muita gente aqui que vai tentar fraudar esse tipo de coisa. É importante separar o joio do trigo, mas é importante a gente entender que muitas vezes a gente está errando e a empresa está errando e aí a gente tenta fazer, não, é seu, você usou certo, você fez certo, você olhou, né, aquela história toda. E isso é muito ruim, né? Porque muita gente, 90% das pessoas, elas vão estar com problema realmente, elas não estão ligando por fazer uma fraude. Então, é difícil a gente lidar essa situação, mas é importantíssimo a gente
nesse momento de um problema do cliente, a gente conseguir atender bem, né? A gente ser parceria. E aí o Nubank, ele se destacou muito disso, né? As pessoas, às vezes, com problema de cartão, alguma coisa, ligavam para o Nubank tinha uma super atendimento, uma super experiência ali. Consegue contar algum caso desse com o Nubank, Andréia? Peguei ela de surpresa. Me pegou de surpresa. O pior é que eu nem tenho muito relacionamento com o Nubank, né? Mas vamos lá, né? É um banco que cresceu absurdamente. E a gente tem aqui nos nossos scripts, porque eu não sou usuário do Nubank, eu tenho experiência com outros bancos. E o banco digital que eu uso é um saco. Porque eu escolhi ter um banco digital porque eu não queria ter contato com o atendente. E eles me ligam todo mês. Para saber se eu estou feliz. Eu já pedi para o atendente falar, anota aí no teu CRM que não é para me ligar, que quando eu quiser alguma coisa, eu entro em contato com vocês. Vem tomar um café com a gente aqui, para a gente... Todo mês. Mas é digital, não tem banco, não tem agência? Não, mas eu lembro de uma época também que os bancos me falam, vem aqui na agência, faz tempo que você não vem aqui na agência. Sim, faz tempo e eu não pretendo ir na agência. Isso, eu sou uma pessoa que não vai em agência, assim, não vou, olha, eu só vou em necessidade extrema. Eu estive recentemente numa agência de um banco que eu precisei abrir uma conta, e para mim é uma experiência horrorosa, porque tem tempo para te atender, eles te dão um negócio, eu fiquei 1h30 para abrir a conta, então já começou mal, né? Mas beleza, a pessoa que me atendeu bem e eu saí satisfeita, apesar de ter esperado por 1 hora para ser atendida. Mas tu estava falando aí eu vou fugir da resposta do Nubank, eu vou para... Tu falou aí de problema, que a Amazon resolveu o teu problema. Uma coisa que eu percebi recentemente, pode ser que esteja há algum tempo até essa funcionalidade, mas eu fiz uma compra no Mercado Livre. E assim, quem nunca não estava em casa no momento da chegada de um produto, né? E agora eles te mandam... Pergunta ao contrário, quem está em casa na hora que chega o produto? Então, é que o home office agora mudou um pouco esse paradigma, né? Eles também mudaram. Eles entregam às 9 da noite, 10 da noite, às vezes, aqui em casa. Isso mesmo. Mas daí ele te manda mensagem, já o dia que ele fala, entrou em rota. Já está no caminhão em rota. Vai chegar hoje até tal hora. Beleza. Daí tu já fala, putz, beleza. Daí ele te dá um range gigante, né? Mas agora ele tá dizendo assim, tá entre tal hora e tal hora vai chegar. Daí ele vai diminuindo conforme ele vai se aproximando daquela rota. E agora ele chega assim, o teu produto será o próximo a ser entregue. Em X minutos ele está chegando na sua casa. E já aconteceu comigo de chegar, eles me ligarem, olha, estão aqui embaixo para entregar tal, né? Eu não estar em casa. E o último que eu comprei, eu cheguei, eu vi, daí já vem a rota, vem o caminhãozinho fazendo no mapinha ali. Daí eu como não gosto de deixar esse pessoal esperando, porque eu entendo que tempo para eles realmente é dinheiro, então eu desci. Daí eu cheguei lá, ele estava chegando, daí ele ficou me olhando, eu olhando para ele, dele me olhando. Daí eu falei, sou eu? Ele, meu Deus, se todo cliente fosse assim. Por que isso? Porque eu sabia que o negócio estava chegando. Quantas vezes me ligarem e eu falar, mas eu estou em outro lugar, não dá. Então a gente vai ver. Eu já perdi produto por causa disso, tá? Eles voltaram e devolveram, cancelaram meu pedido. Aí foi uma experiência péssima. Então, eles estão trazendo coisas para facilitar a vida e evitar o problema. Então, essa é outra característica que a tecnologia vai te ajudar. Porque se o cara tem rota, eu sei onde o caminhão está indo. Esse caminhão está facílimo. Facílimo, sim, talvez não, mas é fácil, é acessível fazer isso, né? Então, cada vez mais... Tem uma coisa que eu não gosto muito que eles têm feito, que é o Mercado Livre, que é aquele código de segurança. Eu entendo que a gente tenta, mas também tive problema com relação a isso. Fiz uma compra, era um presente de aniversário para minha mãe, mandei para casa dela. Nem me dei conta.
Eu nem me dei conta que tinha, porque não é todo pedido que tem Entendi. o dito cujo do código, eles escolhem. Hum. Chegou Não tinha lá, pensado nisso, de você comprar uma coisa e vai entregar para outra pessoa. sim, eu fiz isso. Chegou lá, ela não tinha o código. E daí, inclusive, a moça acabou deixando meu pai um pouco nervoso, e meu pai deve ter falado alguma coisa para ela. E o meu pai não é fácil de ficar nervoso, mas ele ficou. Eles também cancelaram o pedido, porque meu pai não tinha o código. É uma Então, assim, segurança também aí, né? Para ninguém receber, né? sim, sim, mas não facilita a nossa vida, né? Sim, sim, Não sim, não facilita a facilita. nossa vida. É. Então, aí são. Mas, Vini, a gente está falando de cliente, de experiência do cliente. É só para o cliente que vale isso? Não, né? A gente fala de, olha só, digitalizar a experiência é para todos que interagem com a empresa, né? A empresa, na verdade, ela é uma organização que ela tem muitas pessoas ao redor dela, né? Nós temos os clientes, temos os colaboradores, os fornecedores, temos os fãs da marca, a gente tem muita gente ao redor. E a gente precisa pensar em todos eles. Não é possível, estamos falando aqui de botar um totem ali para atendimento, de digitalizar essas coisas, etc., ser mais rápido, a gente suprir a ansiedade das pessoas. Todo mundo é ansioso hoje em dia, né? Quer saber onde é que está a entrega e tal. Mas os colaboradores também têm, né? Não dá para a gente ser na ponta digital sem que a gente seja interno digital. Primeiro, o líder é o primeiro a ter que ser digital, né? Não, mas é que eu sou um cara mais old school. Legal, você é líder, mas a galera não é, né? Os teus colaboradores não são, os teus clientes não são. Você vai vender só para você e o pessoal da bosta que joga com você aqui, porque, no geral, as pessoas estão cada vez mais digitais, né? Então, eu também tenho que fornecer uma experiência digital para os meus colaboradores. Ninguém quer trabalhar mais de maneira manual, arcaica. As pessoas querem, na verdade, trabalhar em algum lugar que elas aprendam algo novo. Não, trabalhei em tal lugar, aprendi lá, era assim, era assado. Não, é legal. Mais uma vez, né, é o panorama é o panorama visual das pessoas. Não é possível que eu tenha uma vida digital em vários aspectos. Quando eu chego aqui na empresa para trabalhar, eu tenho que voltar 20 anos no passado. Meu sistema não funciona, as coisas não batem, eu tenho que lançar nota fiscal aqui, depois ele não entrega com outro lugar lá, e aí, eu tenho um errinho aqui de arredondamento, eu tenho que excluir toda vez o número e lançar de novo para poder calcular. Já vi essas coisas, é caso verdadeiro. Né? Não funciona, a equipe de vendas vendeu, mas aí para implantar o pedido aqui na entrega é manual. Gente, não dá para ser assim. Mas é assim. Não dá, porque as pessoas vão se desmotivar. Ninguém quer trabalhar num lugar assim. Ninguém quer trabalhar em coisas que são perda de tempo, coisas manuais, digitando manual, conferindo manual. Ninguém quer. As pessoas estão usando o chat GPT, as pessoas estão usando tudo digital. Ninguém quer trabalhar num lugar assim. Então, assim, você vai ter um turnover alto, as pessoas estão desengajadas com você, com o teu negócio. Mas é que eu sou um líder old school. Mais uma vez, vai ficar sozinho. Cada vez mais, porque assim, a base da pirâmide vai vindo as pessoas, né, talvez você é o líder, está ali em cima, mas às vezes as pessoas estão embaixo, elas pensam diferente. Claro, tem muito de líder de 30 anos por aí, ótimo, né? Já tem que pensar assim, né? O mundo hoje está cheio de tecnologia e eu tenho que trazer isso para o meu negócio. E tecnologia, claro, eu posso ir, mais uma vez, do SAP, que é um super sistema internacional, ou posso usar tecnologias que estão aí, né, em cloud, aí, na nuvem, baratas, e a gente pode fazer várias coisas bem legais, né, Andréa? E a gente, hoje em dia, cada vez está mais fácil. Eu usava recentemente as ferramentas da suíte da Google, né? E eu consigo, dentro de uma planilha Google, conectar com uma base de dados do meu CRM e puxar informação. Então, porque eu já vi muita gente assim, eu digito aqui, depois eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V para pôr no meu Excel, porque eu tenho que gerar um dash, porque eu tenho que gerar alguma coisa. Então, tirava o relatório e copiava para lá. Gente, esse retrabalho, essa coisa aí,
repetitiva, é muito chato. Então, entra no sistema, só conecta, e eu fazia muito disso, de fazer essas conexões, essas automações, assim, ó, eu fazia quase que chover, porque dentro de um Excel eu conectava informações do CRM, informações do RP financeiro, informações do sistema de projeto. E eu cruzava tudo isso, claro, deu um trabalho para a gente conseguir ligar esses dados, mas depois que a gente estabeleceu o padrão, a gente sabia que tal campo ia me conectar essas coisas e eu conseguia cruzar informações dos diferentes sistemas para que eu tivesse informações de gestão, ao invés de eu ter que redigitar, que ir lá extrair um relatório. Isso era em tempo real. Então, são coisas que vão facilitar o trabalho. Facilitava o meu trabalho, porque eu precisava daquelas informações, e eu não tinha que ficar pedindo para um monte de gente, porque eu estou falando de um sistema de projeto, então é um público que eu tenho que pedir. Eu estou falando de um sistema de financeiro, é outro público. Estou falando de um CRM, é outro público. Então, eu ia ter que envolver muita gente para alimentar uma base de dados para eu poder ter os meus painéis. Sim. Ia ficar todo mundo bravo. Ou um ia atualizar, outro não ia atualizar, e eu não ia ter informação. Então, são coisas que melhoravam a vida de todo mundo. Porque a pessoa fazia uma vez só e eu tinha as informações. Então, estava todo mundo tendo a sua jornada, a sua necessidade atendida numa automação que eu fiz usando ferramentas da Google. Então, alguém que está aqui assistindo, que nos conhece, muita gente... esse pessoal aí entende tecnologia e tal. Mas não é isso. Muitos líderes por aí não são de tecnologia, não tem essa origem de tecnologia, mas tem que ser versado em tecnologia. Não tem que ser fluente. Não é o cara que vai lá mexer com a API de conexão, webhook, para conectar uma coisa com outra. Não é isso. O papel do líder aqui é querer isso na sua empresa. Ele vai achar alguém que vai fazer isso. Sempre vai ter alguém que vai fazer isso. Ele vai ter que achar essas pessoas que vão fazer isso para ele, mas ele tem que desejar isso. Gente, não é possível que essas coisas não se comunicam. Eu tinha um chefe que falava assim, me viu uma vez digitando uma planilha. O que você está fazendo aqui? Estou há 2 horas aqui, tirando uma vírgula aqui de uma planilha, sei lá, alguma coisa assim, tirando um espaço de uma coluna, sabe essas coisas que acontecem? Uhum. Ele falou, Vinícius, toda vez que você tiver fazer uma coisa que é manual assim, saiba que existe alguma ferramenta que vai fazer isso aqui rapidinho para você. Não perca 2 horas aqui tirando um espacinho de uma coluna ou uma vírgula que está errado ou alguma coisa assim. Existe alguma coisa, alguém já inventou uma maneira que isso não seja dessa forma. O líder ele tem que ter esse desejo. Não é possível que a minha equipe está aqui o dia inteiro relançando, o que você está fazendo? Relançando as notas que caíram aqui, tem que lançar no sistema lá, porque não se conversam. Você acha que o colaborador quer? Se o teu colaborador quer fazer isso, demita esse cara. Demita esse cara. Se esse cara quer passar o dia inteiro redigitando nota de um sistema no outro e ele não acha ruim, não levanta o braço e fala, isso aqui está ruim, e o líder não vê e não resolve, demite o cara, porque esse cara não está produzindo. Ele está trabalhando, digitando nota num sistema que não conversa com o outro. Nota, pedido, sei lá o quê, qualquer coisa. Né? Se esse cara está feliz em fazer isso, demita esse cara amanhã cedo aí na sua empresa. Porque assim, não faz sentido você ter alguém fazendo esse tipo de trabalho hoje em dia. Custa muito caro manter esse tipo de gente. Custa muito caro ter esse tipo de trabalho sendo feito dentro da sua empresa. O trabalho ele tem que ser para atender o cliente, não ficar fazendo esse tipo de trabalho burocrático, esse tipo, né? Pessoas trabalhando na sua empresa, pessoas são caras, pessoas elas têm que estar pensando no negócio, elas têm que estar engajadas com outras coisas. Então, assim, o líder tem que ser o primeiro a desejar isso na empresa dele. Gente, eu preciso de uma informação. O que nós estamos vendendo? Aqui não dá, porque o sistema não foi. Se a tua equipe está assim, tem alguma coisa errada. Você tem que ser o primeiro a querer isso. Gente, vamos procurar. Tem algum sistema... Alguém tem essa informação no mundo. Não é possível que a gente não tenha aqui. Pode ser que não seja para amanhã, pode ser que demore para você implantar, talvez demore para você encontrar isso, mas você tem que desejar e buscar isso.
Estou dizendo que tudo é simples, tudo é estalar o dedo e amanhã você tem um cockpit para você. Mas se você não for construindo dia a dia, desejando isso e construindo dia a dia, você vai ter uma experiência de gestão péssima, não tem formação, não sabe, tá? Vai ter uma equipe com uma produtividade baixa, fazendo trabalhos burros, digitando coisa, relançando coisa. Tem que excluir, lançar de novo, chefe. Por quê? Porque o sistema, quando vem automático, ele vem errado. Aí a gente exclui e lança de novo para poder calcular certo o imposto. Já vi essas coisas muito por aí. Né? E aí você tem uma equipe pagando gente para fazer trabalho burro na sua empresa. Então, assim, líder, você tem que pensar na experiência digital dos seus colaboradores, na experiência digital dos seus líderes. Se o teu gerente comercial ele não quer um relatório de atividades dos vendedores, da equipe comercial, ele não quer saber os leads que foram atraídos, qual é o tipo de lead, qual é a classificação, qual é o lead scoring que tem, de onde está vindo esse lead, o que compraram, o que não comprou, qual é o tempo de vida dessa proposta. Se ele não quer saber essas informações, demita esse líder também amanhã. Porque estou falando sério. Porque o papel de um líder é querer essas informações. A tua empresa não tem essas informações e você está com esse cara fazendo o que aí? Ele tem que promover isso, ele tem que te encher o saco todo dia dizendo, chefe, não tem essa informação, eu preciso dessa informação. Isso já é um bom indício saber que esse cara está enrolando, porque informação otimiza a produtividade. Otimiza tudo isso. Né? Então, assim, a experiência digital não é só para ser bonitinho, gostosinho, tapetinho vermelho, não, Isso é legal, para o cliente, bacana, mas dentro de casa também, informação de gestão, a experiência de gestão, falando agora de digitalizar a experiência de gestão dos colaboradores. Se você tem colaborador que gosta de fazer trabalho burro, demita. É a experiência do todo, a tua empresa ela tem que fluir. Enfim, né? Acho que agora fiquei muito sério aqui. Ô, Vini, a gente está falando de cultura? Também, sempre, né? Porque aqui eu estou falando de que você precisa ter tecnologia para suportar toda essa tua gestão, para que você possa ter informações para tomada de decisão, para que você possa otimizar o trabalho do teu time. Então, a gente tem que se cercar de ferramentas e assim, gente... Às vezes a gente fala assim, pô, tem que me cercar de ferramentas, vai virar um negócio astronômico, que eu não tenho bolso para isso. Não é aquele exemplo que eu trouxe. A gente tem ferramentas que são muito acessíveis, mas que a gente precisa querer usar. E a gente precisa, além de querer, e quando a gente fala de querer, a gente está falando de cultura. Exatamente. Quando a gente fala da atitude do gestor, falar eu preciso dessas informações e eu preciso ter os registros certos, é cultura. Tudo isso é cultura. Então, essa mentalidade, quando a gente está falando de mentalidade, de atitude, dessa vontade, a gente está voltando sempre para a dita cuja da cultura, né, Vini? Por isso que aqui no nosso método, o líder é tão importante, a gente trabalhar com o líder. Não é só a gente falar lá de processo, alguma coisa lá. Se o líder não quiser, ninguém vai fazer. Se ele não pedir essa informação, ninguém vai correr atrás. As pessoas vão, cada um, ficar na sua mesa digitando lá, tirando vírgula de uma coluna lá a manhã inteira. Só lembrando, aquele que vai ficar na mesa... Aquele que vai ficar na mesa tentando tirar vírgula e não se incomodar com isso é o cara que o Vini já falou, né? Esse não serve para ficar na sua empresa. Esse não serve porque ele não está pronto para a visão de futuro da sua empresa. Então, ele não serve. E aquele cara que realmente te ajudaria, ele não vai se conformar em ter que ficar carimbando papel o dia inteiro. Ele não vai se conformar com isso. Ele vai voar. E daí, nisso, a sua empresa vai se estagnar. Cultura ruim expulsa os bons e deixa os ruins. Então, se você passar por aí, tem gente fazendo trabalho burro, saiba, minha cultura está ruim, os bons foram embora. Ninguém quer trabalhar num lugar assim. Ninguém quer trabalhar num lugar assim. Então, é importante a gente ter essa visão de negócio. E outra, nós estamos falando aqui para empresário que quer crescer. Você não consegue fazer um avião voar sem ter reloginho ali, um monte de telinha ali do cockpit do avião. Voos grandes, coisas grandes, precisam de informação. Nós estamos na era da informação.
na era da personalização, na era da velocidade das coisas. Não é possível que você não está nessa. Então, é um desejo muito forte que tem que ter no líder. Você que está nos ouvindo aqui, a primeira coisa, eu preciso dessa informação. Eu preciso. Como ela vai chegar? Você não sabe. Você não é um cara de tecnologia, você é um engenheiro, você é um médico, você tem uma clínica, você tem uma construtora, você tem qualquer outra coisa. Mas você precisa... Poxa, eu preciso dessa informação. Se eu não tiver essa informação e ninguém na minha equipe está sentindo falta dessa informação, tem algo muito errado. Tem algo muito errado. Então, isso faz parte da experiência das pessoas. Experiência digital, por isso que é digitalização da experiência, porque as pessoas trabalhando, elas precisam ter essa digitalização junto, porque é o suporte que tem para que o negócio cresça, o negócio voe. Não é, se caso contrário, se você não colocar, não digitalizar o teu negócio, não é um avião subindo, é uma caravela andando aí com vela aí. Não é uma... eu pensei numa carroça, mas ele já foi para o negócio mais antigo. Você tem que fazer Cabral. um foguete. Todo negócio que cresce é um foguetinho. Foguete não vai com gente fazendo trabalho burro. Vai com informação, com técnica, com um monte de coisa. Né? E é importante que o Vini disse, né? Eu não preciso saber como é que eu vou resolver isso. O teu colaborador, ele não precisa saber que, de repente, se ele colocar um RPA para resolver aquela coisa que ele está fazendo, se ele já falar assim, gente, tem alguma coisa errada nisso aqui, eu estou fazendo todo dia a mesma coisa. Não tem um jeito. Se ele já falar, não tem um jeito da gente resolver isso, já é um cara diferenciado. Porque ele está inconformado com aquilo. Perfeito. E se o líder toma decisão sem informação e dá certo, é sorte. Só sorte. Só sorte. E nem sempre a sorte está com a gente. Sim, então, tomar decisão estratégica sem informação não cabe mais. Não, porque a sorte não vai estar do seu lado sempre. Então, e para que você tenha informação para a tomada de decisão, você precisa ter tecnologia por trás. Não tem outro jeito. Não dá mais para a gente ir no caderninho, que a gente anotou tudo, ir lá e buscar as coisas. Na cabeça, né? Dona Maria, a berinjela chegou. Tá bonita a berinjela hoje. Não dá mais. Não dá mais. Não dá. E olha só, o que é a função do líder? Eu vou fazer um vídeo sobre isso daqui, já estou construindo, mas eu vou fazer aqui uma ideia. O que é a função de um líder que montou uma empresa? Ele tem que entregar um serviço, um produto para o cliente, e o cliente sempre vai reclamar de preço. Ele vai, né, todo mundo vai querer pagar sempre o menos possível. Ele tem que reunir uma equipe para entregar essa experiência para lá, e a equipe sempre vai pressionar por ganhar mais. Ele tem que arranjar fornecedores que vão conseguir trazer para ele o que ele precisa para poder complementar aquilo, né? Os parceiros de negócio. Porque hoje em dia, uma empresa ela é formada por diversos parceiros que vão entregar aquela experiência. O parceiro também sempre vai querer cobrar mais. O que cabe ao líder? Ele desejar dar uma experiência boa para cada um, porque se ele só for no financeiro, ele vai ter que brigar por preço, baixar preço para o cliente, pagar mais para os colaboradores, pagar mais para os fornecedores. Mas vamos ver um pouquinho isso. Se eu entregar uma experiência melhor para o meu cliente, eu posso cobrar mais dele. Nem tudo é só baixar preço. Não, cara, o meu preço é diferente, mas eu estou te entregando uma experiência boa. Para o colaborador, nem tudo é salário. Olha, eu estou te pagando um salário X, mas eu estou te entregando uma boa experiência, está aprendendo coisas novas, tecnologias novas, está aprendendo a trabalhar de uma maneira diferente, você está crescendo aqui dentro. Para o fornecedor, eu estou dizendo, cara, não é tudo preço aqui, eu te pagar, eu estou te abrindo portas para outros clientes, estou te abrindo portas para, né, tá crescendo comigo aqui, estou te entregando uma experiência boa aqui, então, assim, não é só... Quando eu saio da transação comercial e começo a entregar experiência, eu consigo melhorar o meu resultado. Consigo cobrar mais do cliente. Entregando valor, né, Vini? Eu não estou entregando valor para todo mundo. Entregando valor. Para todo mundo. Então, assim, eu não fico só ali brigando pelo monetário, pelo financeiro. Então, assim, esse é o trabalho do líder. Então, quando a gente fala hoje aqui a digitalização
Digitalizar para quê? Para entregar mais valor para o cliente, mais valor para o colaborador. E talvez o teu fornecedor também, olha, nem manda aqui o vendedor aqui, vamos integrar os nossos sistemas aqui, ó, e já manda o pedido direto aqui, pronto, fechou. Porra, tá legal, né? Eu já cortei o vendedor, já posso dar 5% de comissão dele para você de desconto. Olha só, você entregou uma experiência para o teu fornecedor diferente, né? E aí você já virou uma parceria estratégica, já virou uma outra coisa. Simplesmente eu compro, pago, recebo. Né? Então eu posso fazer, criar um negócio é muito mais do que simplesmente pagar aqui, pagar ali, cobrar lá. É criar essas experiências todas para todo mundo que está ao redor do negócio. Perfeito, Vini. E isso vai criar uma relação muito mais consistente e duradoura, né? Porque, de novo, eu tô oferecendo, eu estou entregando valor. Eu não estou mais fazendo essa relação meramente comercial. E isso, cada vez mais, faz diferença. As pessoas buscam muito mais isso, né? É o parceiro que vai solucionar o meu problema, porque ele me conhece, porque ele sabe como eu gosto de me relacionar, porque ele sabe que eu vou otimizar a vida do meu colaborador vai estar muito mais engajado. Então, a gente vai criar um ecossistema que vai estar muito mais, eu vou usar a palavra feliz, mas é que está muito mais satisfeito. Motivado. Com toda essa relação. E isso, pessoas satisfeitas, elas são muito mais, entregam muito mais. Então, isso faz toda a diferença. E eu entendo que a digitalização, você ter sistema que vai facilitar essa relação toda, é essencial, porque a gente não consegue mais fazer essas coisas de forma artesanal. Com certeza. O líder que está nos ouvindo aqui, provavelmente ele está vendo esse vídeo, ou no bolso dele tem um iPhone última geração, os filhos dele têm também lá um videogame de última geração, também um iPhone, as crianças querem os iPhones de última geração, e o líder de uma empresa aqui provavelmente está fornecendo isso para os seus filhos, para os seus netos, etc. E dentro da empresa, ele não, aqui o pau tem que torar, aqui o computador é velho, aqui não tem informação, aqui não tem sistema, para o meu cliente também, cliente aqui pagou, recebeu, é isso que tem. Espera um pouquinho, né? Como é que você vai entregar uma boa experiência para o seu cliente, cobrar mais dele, tendo uma equipe trabalhando dessa forma? Você não vai conseguir. Se alguém conseguir, escreve um livro, manda aqui, eu chamo aqui para o podcast para contar, olha, eu meti o pau na minha equipe aqui, não dei ferramenta, não dei nada para ele, mas eles eram felizes e entregavam uma baita experiência para o meu cliente. Isso vai virar case, porque não tem como, ninguém conseguiu fazer isso até hoje, né? Conseguiu fazer isso na base da porrada lá atrás, alguém, né? Mas assim... Mas há muitos anos atrás, né, Vini? Porque hoje em dia não fica. Não vai ficar o ninguém. Colaborador não fica, o cliente não fica, o fornecedor não vai querer saber de você. Hoje em dia você demite cliente, tá? Então tem fornecedor que demite cliente. Fala, cara, não vou vender para você. Então, assim, é complicado isso, né? Então, se eu quero ter rentabilidade, eu tenho que ter uma boa experiência para o meu cliente. Para ter uma boa experiência para o meu cliente, eu tenho que digitalizar essa experiência porque o cliente está querendo isso. Para entregar uma boa experiência para o cliente, tem que ter uma equipe engajada que queira, motivada para poder entregar isso. Para isso também tem que digitalizar para ele, porque ninguém quer trabalhar feito da década de 70, ali, né, com coisa velha, com um sistema que não fala ninguém. Então eu tenho que mexer para cá. O meu fornecedor também, ele quer participar de um ecossistema que está vendendo, está crescendo, não é uma coisa assim que é só uma choradeira e é bem ruim a experiência. E todo mundo, e quando eu crio essa marca que eu vou criar fãs ao redor da minha marca, que talvez nem estão comprando de mim, mas desejam. Quantas pessoas que desejariam ter um iPhone? São fãs da marca, não tenho, mas são fãs, putz, sou fã daquela marca. Né? São fãs. Então, tem marcas que podem terem fãs. Olha, putz, eu gostaria tanto de poder comprar um serviço de vocês, eu queria tanto poder comprar um produto de vocês, porque ela vê as pessoas trabalhando felizes, clientes felizes e fornecedores ali, poxa, nosso parceiro, etc. Então, isso pode ser real. Gente, a gente fala assim, porque a gente quer o crescimento das empresas. Não é assim, olha, tudo agora é paz e amor.
Tem muita coisa a ser feita aqui. Mas se a gente não olhar para essa característica, não entregar valor de fato do outro lado, a gente não consegue. Só na porrada a gente não consegue. Então, o tema de hoje, digitalização, a gente precisa digitalizar a experiência de todos ao redor do nosso negócio, né, Andréia? É isso aí, Vini. E o que vem pela frente aí, Andréia? Vamos lá, a gente falou muita coisa. O que tem de tendência aí? O que você me conta aí? Tem coisa que eu já nem sei mais se é tendência ou se já é realidade, né? Então, a gente tem falado aí muito sobre IA generativa. Então, a gente ter... E esse assunto é controverso, né? Porque quem não está acostumado com essas coisas vai pensar, meu Deus do céu, daqui a pouco a máquina está mandando em mim. Mas não é isso, né, gente? É assim, a gente tem inteligência artificial ali que vai começar a aprender coisas numa velocidade muito maior que a nossa. Quem aqui nunca usou ChatGPT? Se a gente for fazer uma busca, escrever um texto e ler alguma coisa, a gente vai levar um tempo se a gente pedir para ele. E, claro, continua precisando do humano fazendo crivo das coisas, mas faz toda a diferença a facilidade dele buscar em mais lugares e muito mais rápido do que a gente. Fala, a máquina não vai mandar em você, mas não. Alguém usando uma máquina vai mandar em você. É isso aí. Alguém usando informação vindo de uma máquina, de uma IA, vai mandar em você. Você vai perder emprego, não é para IA. Vai perder emprego para alguém que usa IA. Para quem saiba usar IA. É isso. Isso é a tendência. Né? O teu negócio não vai ser substituído por uma IA, mas um negócio que usa a IA vai substituir o seu negócio. Essa é a tendência, né? E não tem como voltar. Quando surgiu tudo que surgiu na vida, quando surgiu a luz elétrica, o pessoal que acendia lamparina reclamou, pô, e agora? Vai mudar? O que vai fazer com esse pessoal que acende lamparina? Toda coisa que aparece, as pessoas vão reclamar. Mas assim, não tem como, né? É uma ferramenta de uso diário para um monte de coisa. Tem coisas melhores, coisas piores, mas a gente tem que incorporar no dia a dia, né, Andréia? Sim. Vini, vou falar agora de uma experiência. Eu fiz um treinamento faz alguns meses de inteligência artificial para líderes. Então, era um treinamento de um dia. 2 dias. 16 horas de treinamento. E assim, ó, gente, eu desenvolvi de uma forma fácil um time de assistentes. O Vini tem os promptzinhos dele ali, um time de assistentes. Esses assistentes eu tinha um redator, um revisor, um analista de marketing, e eu colocava eles trabalhando em conjunto. Manos? Estava fazendo manos? Eram manos. Uhum. Colocava eles trabalhando em conjunto para fazer geração de conteúdo para mim. Então, um escrevia, um definia o copy, outro escrevia, outro validava, e esses assistentes começaram a cuspir conteúdo para mim. E é um negócio, assim, eu podia pegar aquele conteúdo e publicar? Não podia, até porque, fiquem atentos, lá no final ele sempre vai dizer assim, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram com relação a isso. Precisa fazer um crivo, precisa fazer uma leitura, até porque a inteligência artificial, ela também dá uma surtada de vez em quando, dependendo do como você fala. Mas se começar a ver essas coisas acontecendo, fiz um botzinho para ler uma política de viagens e começar a responder ao time. Porque ninguém gosta de ler política de viagem, né? Mas eles vão ligar lá para o administrativo falando assim, ô, fulana, quanto eu posso gastar no meu almoço? Eu posso usar o hotel tal, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e a fulana está lá atendendo o telefone repetidas vezes respondendo isso. Eu fiz o botzinho que leu a minha política e daí ele interagia com a pessoa. Coloca o linkzinho no site e eu perguntava, fulano. Mas não é uma URA, não, né? Digite não era uma URA. Não era uma URA, não precisava digitar nada. Eu perguntava o nome do fulano para humanizar a coisa e eu começava a responder. O botzinho respondia fulano, isso, fulano, aquilo. E quando a pergunta ficava mais complexa, ele mandava o link e falava, dá uma lida nisso aqui, que talvez te ajude.
porque pode ser que chegue um dado momento que a pergunta seja... Eu vou definir o nível de precisão que o bot vai me responder. Então, foi um curso que eu, enquanto líder, entendi que era importante eu fazer, para que eu entendesse qual era a capacidade que uma IA teria de resolver essas coisas que a gente está falando aqui. Quanto custa uma pessoa, você pagar uma pessoa para atender um telefone ou um WhatsApp, o que for, para responder assim, fulano, você tem R$50 para gastar no almoço. Quanto custa? Quanto que custa isso, gente? É melhor se liberar o almoço e parar de pagar essa pessoa. Porque, né, é o famoso colocar alguém para controlar a caneta BIC na empresa, né? Ah, você colocou a caneta BIC, vamos que registrar que você colocou a caneta BIC, levou, tá bom, né? É tipo de controle que é bobo. Então, assim, é muito caro você, líder, né, ter esse tipo de coisa. Cada vez mais, a tendência é cada vez mais trabalho burro nas empresas, ele vai ser substituído por esse tipo de coisa, né, André? Esse trabalho, nada contra quem faz isso, quem está fazendo, não estou chamando, mas isso, cada vez mais, a inteligência artificial, ela vai substituir o trabalho, esse tipo de trabalho. Então, essa pessoa que estava só para responder, ou seja, alguém não quis ler a política e ligou para alguém para responder quanto que eu posso gastar. Putz, isso custa muito caro para a empresa, você ter que manter esse tipo de coisa. Eles estão chamando esse trabalho de trabalho burro. Esse trabalho não deveria existir, essa pessoa deveria estar pensando em outra coisa, em vez de estar atendendo esse tipo de coisa. Né? E outra, o outro cara que não leu também. Então, assim, esse tipo de trabalho na sua empresa você tem que ir eliminando. Gente, um dia, já nas lavouras do Brasil, se colhia café na mão, se colhia soja, feijão na mão. Hoje em dia, nós temos a agricultura mais produtiva do mundo, uma das mais produtivas do mundo. Por quê? Está mecanizado, informatizado. Hoje um cara colhe uma lavoura inteira de soja com uma máquina. Por isso que é super produtivo, por isso que esse cara ganha mais. Agora, a gente encher isso lá no campo. Agora, nas empresas, aqui, a gente ainda mantém atendente de RH, atendente assistente das quantas, atendente daquilo outro, atendente daquilo, papapá, um monte de auxiliar, um monte de coisa. Espera um pouquinho, o pessoal do campo se informatizou, trouxe tecnologia, digitalizou todas as coisas. Se você pegar qualquer produtor rural, ele tem no celular dele, ele sabe na hora o preço da soja, na hora o preço da arroba do boi, na hora. Eles sabem mais que a gente navegar ali para saber se subiu, se baixou o dólar, se subiu, se baixou a saca do café, da soja, etc. Então, o líder ele não pode achar normal esse tipo de coisa. Achar normal esse tipo de coisa que eu falo, dentro da sua empresa, ter alguém ligando para poder ter que montar um atendimento para poder o cara dizer se pode gastar, se não pode. Ah, fulana, porque não faz sentido você ter esse tipo de coisa hoje na tua empresa. Isso é custo para você. Isso, né? Você não tem um monte de filho aí para botar um monte de babá para dizer para eles. Essa babá eletrônica tem que ser eletrônica, né? Tem que ser... Essa babá tem que ser eletrônica. Então, esse tipo de trabalho, cada vez mais, você líder tem que estar cortando. Por isso, digitalização da experiência também para os colaboradores. Né? Isso é uma tendência. Como você falou, não sei se é tendência, é presente isso, né? É isso aí, bem presente, e a gente precisa estar preparado para isso. A liderança precisa desejar fazer esse movimento e o time precisa estar preparado. Assim, a gente não está pregando aqui que demitam os atendentes. Ah, eu preguei sim. Não é demitam os atendentes, assim, não cabe mais ter atendente, não cabe mais. Definitivamente não cabe mais, mas incentive essas pessoas, desenvolva essas pessoas para que elas queiram fazer trabalhos mais intelectuais, menos braçais, menos repetitivos. Caro isso, né? É porque é caro. É porque é caro você manter atendente. É muito Não é caro. que a gente não gosta, é porque é caro. Essa pessoa tem que fazer outra coisa para ser mais produtiva, né? Porque se atender, isso não produziu nada. É um trabalho que não produziu nada. É isso aí. Né? Uma pessoa atendendo o outro internamente não está produzindo nada. A gente produzir, a gente entregar um produto, conseguir entregar uma boa experiência, fazer. Isso está produzindo, está gerando riqueza para a empresa.
a gente tirar a vírgula de uma planilha, ficar relançando pedido de um sistema no outro, explicando uma política um para o outro, a gente é paternalista, mas isso não está produzindo nada de fato dentro da empresa. E ao não produzir, não gera riqueza para a empresa. Pronto. É por isso que a gente está falando. Você não deve ter esse tipo de coisa. A gente tem que começar por aí. Não é que eu estou querendo que você mande a tua equipe inteira embora e toque por robôs. Até porque você vai falir se fizer isso. Mas você tem que trocar o trabalho burro, que não produz, por atividades produtivas. Essa pessoa tem que trabalhar atendendo o cliente, produzindo coisa para o cliente. Atividade core da empresa, não atividade administrativa. A atividade administrativa a gente tem que reduzir ela cada vez mais, né? E tá aí, as IAs, a digitalização está aí para isso, né? A atividade, você sabe quantos % que você gasta de salário na sua empresa em atividade administrativa versus o que você gasta de atividades produtivas? Uma boa discussão para você ter aí, ó. Você tem essa informação? Quantos % que eu estou gastando de folha de pagamento para pessoas que estão trabalhando em atividades que não produzem nada para o cliente, sim produzem coisas internas um para o outro aqui dentro? É uma discussão a ser feita. Sim. Mas é assunto para um outro episódio, a produtividade. Andréia. Oi, Vini. Muito bom. Já estamos aqui 1h15. Acho que isso deu para a gente falar bastante aí sobre a digitalização da experiência, a importância que tem da gente hoje, em 2025, olha, imagina daqui 5 anos a gente olhando esse podcast de novo, né? E olha um podcast de 2020, 2015, 2010, como as coisas vão evoluindo, né? E quando eu vejo as coisas acontecendo, vendo que a gente daqui a alguns anos vai estar andando de drone, o Uber não vai ser mais no chão, vai ser no ar. Eu lembro dos Jetsons. E sem piloto. Eu lembro dos Jetsons. A maioria aqui não vai saber quem é. Tu sabe, né, Vini? Por favor. Que tinha umas coisas assim que a gente falava, meu Deus, nunca vai chegar nisso. E isso está batendo na nossa porta. Tá cada carro anda vez sozinho. Carro anda sozinho, o computador responde coisa melhor do que a gente aqui hoje. Gente, o mundo é esse, né? A gente não tem como a gente ir contra o que está acontecendo. Tá aí, né? Tá aí. Entra no YouTube aí, coloca aí os carros da Tesla andando sozinho. Você já está vendo o ChatGPT. Mas aqui é diferente. Essa é a frase que eu mais escuto. Aqui na minha empresa é diferente. É você que está diferente, líder. É você que é diferente. Não é que aí é diferente. Porque a tua empresa é a cara do líder. Se você for um cara à frente do seu tempo, todo mundo vai te seguir. Então, em São Paulo já tem pizzaria entregando com Uber. Com Uber? Com Uber. Desculpa, com drone. Com drone. Com drone. Então, isso já acontece muito. É isso. Não dá mais. Não dá mais para a gente achar que não cabe a digitalização para a nossa empresa. O que você precisa se atentar é qual é o nível, o que eu vou digitalizar, como eu vou digitalizar, porque, de novo, cada cliente, a gente está falando de humanização, de tecnologia e humanização. Então, não pese a mão, não coloque a URA no WhatsApp. É isso aí. Entenda o comportamento, entenda o que teus colaboradores estão fazendo, entenda como a tua organização funciona, esse ecossistema funciona, para você saber aonde... A tecnologia está humanizando mais o atendimento, tá? Humaniza mais o atendimento. Você colocar alguém para ficar... É humano colocar alguém para ficar digitando uma planilha inteira, uma coluna inteira de planilha? Isso não é humano. Então, isso tem que ser feito por um robô. É humano a gente atender a pessoa... não sei, mas uma pessoa próximo da fila, o que você quer? Ou a gente ter informações de um sistema que digam o que a pessoa gosta, o que ela quer, como que eu atendo ela, isso é mais humano. Então, a tecnologia está humanizando mais essas interações. É isso. Acho que é esse o recado que a gente tinha que dar aqui hoje, né, Andréia? Mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso aí, Vini. E lembrar o pessoal aí que assistiu o episódio, que deu like, que tem um algoritmo, existe uma inteligência ali por trás que vai fazer esse conteúdo chegar em mais gente se você der o
ok, se você compartilhar, se você comentar. Tudo isso vai aumentando a relevância desse conteúdo e o algoritmo vai entender, pô, é um conteúdo legal. Eu vou buscar pessoas parecidas com o Vini, que vem aqui, curtiu, comentou, e vou disponibilizar isso. Tudo isso é a tecnologia por trás desse compartilhamento de conhecimento. É chato ficar pedindo like, mas a gente tem que fazer isso, faz parte desse universo, a gente tem que se adaptar ao universo que nós estamos em 2025, as coisas são assim hoje, e a gente se transforma e se molda conforme as organizações, que elas são líquidas, elas se moldam ao mundo onde elas estão. Temos para um outro episódio. Se você curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, vai chegar para você aí uma indicação para um episódio como esse, organizações que se moldam ao universo onde elas estão. Pessoal, muito obrigado que chegou até aqui, papo bacana. Escreva então aí se você gostou ou não, e compartilha com um monte de gente aí, isso nos ajuda bastante. Se você gosta dos nossos vídeos aqui, faça isso para nos ajudar. Andréa, mais uma vez obrigado, semana que vem estamos aqui de volta com mais um tema da Empresa no Eixo. Isso aí, tchau, tchau. Valeu, pessoal, tchau, até a próxima.